Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite para quem está entrando. Vamos dar um tempinho até mais pessoas conseguirem entrar. Bom, a gente já está na reta final de mais um ano aqui do canal, de fazer lives e trazer conteúdos, promover trocas muito interessantes, que a gente sempre aprende mais a cada encontro. E é sempre muito gratificante estar aqui, mas o ano está acabando, então vale fazer uma live de encerramento. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que todo começo de ano, a gente faz uma pausa entre Natal e Ano Novo e começo do ano, para que a gente possa se organizar, fazer nossas questões também pessoais. Então, por isso, aqui na reta final, na última semana, fiz questão de abrir essa live para vocês, apesar da correria, para a gente conseguir alinhar, entrar no clima, falar sobre o que a gente fez no nosso ano, tentar entender aquilo que a gente deseja para o ano que vem e fazer mais uma troca bacana aqui juntos. Então, pegando o gancho das festividades, acho que não poderia ser outro assunto, eu quis trazer o tema que é fim de ano, frustrações, decepções ou realizações. Como que está sendo esse final de ano de cada um de vocês? Como que vocês se percebem, como é que estão as emoções? Como que a gente pode linkar todo esse processo que ano após ano a gente passa? Como que a gente pode linkar isso dentro daquilo que a gente vem estudando na psicologia analítica? Essa é a minha proposta do bate-papo aqui com vocês. Bom, para quem assiste depois, fica então o nosso beijo. Lembrando que as lives elas ficam gravadas, então para quem assistir depois e tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, não deixem de escrever para a gente, porque a gente lê tudo e responde assim que possível. Bom, nesse tema é interessante a gente começar pelo nosso pacote básico, Todo ano a gente começa com muitas metas e a gente acaba fazendo reflexões sobre elas, sobre as metas, aquilo que a gente intencionou, aquilo que a gente desejou fazer no ano. De uns tempos para cá, e aí acho que já vem de uns bons 4 anos para cá, eu percebo uma menor expectativa em relação a esta fase, a esta mudança de ciclo. E o que será que está acontecendo que esse nosso comportamento vem mudando ano após ano? Será que a gente está acreditando cada vez menos que é possível transformar, mudar, realizar as nossas metas? Será que a gente está deixando de lado a fé em nós mesmos que é possível realizar aquilo que a gente deseja? É muito comum, principalmente aqui no Brasil, na nossa cultura, a gente aproveitar essa época do ano para fazer uma série de rituais, superstições, fazer um monte de ritos de passagem, e isso sem dúvida dá uma graça especial para essas festas, Quando a gente consegue fazer esses rituais, quando a gente para intencionar, essa passagem de ano ela fica com um gosto diferente, e acho que essa é uma característica nossa, que é natural nosso, só que eu percebo uma mudança de uns anos para cá, como eu acabei dizendo para vocês agora há pouco. E por que será que isso está acontecendo, sendo que é tão natural nosso, da nossa sociedade? O que vem acontecendo? Que essas festas estão perdendo a graça, a gente está se colocando de uma forma diferente em relação a esses ciclos, sabendo que a vida é cíclica, aquela frase bem resumida do Jung, que a vida acontece sempre e de novo, ele já dá a ideia de ciclos, de recomeços, de renovações, de forma constante, e isso é viver e isso faz parte da vida. Agora, o que está acontecendo que diante disso, que é natural e básico nosso, a gente não está conseguindo permear, a gente não está conseguindo se adaptar a essas mudanças. Oi, Lilian! A gente não está conseguindo fazer essa mudança de ciclos com a mesma fé, com a mesma energia que antes a gente conseguia fazer.
As queixas, né, no geral, elas estão muito parecidas. Então tá todo mundo reclamando de um cansaço extremo, de falta de tempo, trazendo uma série de incertezas, e isso, né, com certeza deixa a nossa psique e o nosso emocional esgotado. Seja pela ansiedade que a falta de tempo e aquelas incertezas, muitas mudanças, né? Talvez seja por isso que dá um gatilho para nossa ansiedade, ou então a demanda, né? Tá todo mundo hiperconectado o tempo todo mundo querendo produzir e performar o tempo todo, e isso está gerando uma exaustão que não é só física e mental, mas também emocional. E aí, quando a gente tem essas festas, quando a gente tem essas oportunidades, né, de parar, reavaliar, replanejar, parece que a gente vai ficando sem coragem para fazer essas reorganizações, para fazer esses rituais de passagem na nossa vida. Então, não importa em qual momento que você esteja, o que eu quero trazer para vocês aqui, que esse processo de reavaliação, né, de fazer um apanhado do ano e sim pensar naquilo que a gente quer no ano que vem, não é uma coisinha boba que a gente vai fazer de metas de ano novo ou que a gente deve fazer só porque todo mundo faz. Não, ela tem um sentido e ela tem um significado que ajuda demais a nossa psique. Se a gente não cria a consciência de tudo que a gente passou, da forma como a gente passou, como a gente está se sentindo, e não determina o que a gente quer fazer para o ano que vem, como a gente imagina a nossa vida, a psique ela vai ficando sobrecarregada. Toda vez que a gente traz para a consciência não só o que aconteceu, mas acessando as emoções, que pode ser sim, como eu coloquei no título, de frustração, pode ser também uma questão de uma decepção muito grande que você pode ter passado durante o ano, ou trazer para a consciência realizações, porque toda vida, todo ano, a gente tem obstáculos, a gente tem coisas negativas, mas a gente tem coisas muito positivas que aconteceram. Se você não traz para a consciência tudo o que aconteceu, inclusive as coisas positivas, a gente vai vivendo com aquela sensação de non-stop, né? Uma coisa assim, sem pausa, parece que a vida fica sempre mais do mesmo. A gente começa a ficar numa atitude muito de apagar incêndios e a gente deixa de ter um olhar gentil, eu sempre trago essa palavra aqui, a gente deixa de ter um olhar gentil para um movimento que a nossa vida fez. Desde um movimento que está aquém do esperado, ou um movimento que se coloca numa forma descontrolada da nossa vida, ou até aquela sensação de que a gente está num círculo vicioso, né? Sai ano, entra ano e parece que a nossa vida não muda, que os desafios não mudam e que a gente está estagnado na nossa vida. Se a gente não traz isso para a consciência, a gente fica com essa sensação muito maior. E essa sensação constante na nossa psique vai gerando um estresse. E esse estresse vai sendo gatilho para um processo de ansiedade. Como eu sempre falo aqui, a ansiedade ela se tornou algo muito comum, né, pra gente, no nosso grupo. Só que ela não é uma coisa normal. A gente tem uma ansiedade que ela está ligada à sobrevivência, que é natural da nossa psique, que nos faz reagir a situações, que não gera sofrimento, ela só gera uma ação, uma reação. E eu não estou falando dessa ansiedade que é normal e que a gente não vai eliminar da nossa vida. Eu estou falando de um estado de ansiedade que gera sofrimento, gera angústia, muitas vezes gera estagnação, porque a pessoa fica tão sobrecarregada que ela não consegue imaginar se dando um próximo passo, porque ela já prevê tudo, né, que ela vai ter que fazer diante desse novo passo, tudo que ela vai ter que conversar, tudo que ela vai ter que mudar, tudo que ela vai ter que resolver, e aquilo num estado de estresse e ansiedade parece tão grande, tão insustentável, que a pessoa acaba não fazendo com uma maneira ali de tentar ficar protegida no seu mundinho e tentar passar despercebida na sua própria vida. Esse movimento ele pode dar até uma calma, pode ser um pouco benéfico ali no momento presente, né? A gente ganha um tempinho ali de olhar para as nossas questões. Mas isso acontecendo de forma constante, isso acontecendo no dia a dia, isso acontecendo ano após ano,
vai tirando a gente do nosso próprio caminho, vai tirando a gente daquele estado de eu sei que eu consigo resolver, eu sei que eu posso mudar alguma coisa que não está legal na nossa vida. Cada vez, quanto mais a gente se coloca distante ou resistente às mudanças, menos a gente vai acreditando no nosso potencial para de fato mudar. E aí, como nós, seres mimados, funcionamos, a gente vai criando expectativa que a vida, que o outro, que a situação mude para me ajudar. E essa espera constante vai trazendo mais desafios e mais sofrimento psíquico até engatilhar ali num processo de adoecimento, que é o que eu sempre trago aqui da visão da psicossomática, certo? Agora, a gente pode justificar esses estados de queixa, né? O cansaço extremo, falta de tempo, incertezas, angústias, ou a saúde não tá legal, a minha mente não tá bacana. A gente pode justificar com o momento atual, né? Então, por conta de tudo que eu passei esse ano, estou me sentindo desse jeito e por isso não tô criando muita expectativa para o ano que vem. Tudo isso encaixa num raciocínio, né? E tem um lugar no nosso mundo racional, sem dúvida. Mas aí eu pergunto para vocês, pensa em você 10 anos atrás, né? Que não é tanto tempo assim, mas é um tempo suficiente para uma baita transformação. Boa noite. Há 10 anos atrás, de 10 anos atrás, será que você não tinha obstáculos e desafios nos seus anos? Será que você não passou por momentos de tristeza e chateação? Será que você não passou por momentos onde você falou, caramba, eu preciso que esse ano acabe porque tá pesado demais? Com certeza, todos nós passamos por isso todos os anos ao longo da vida. Só que antigamente isso não afetava, né, a nossa expectativa, a nossa energia para uma mudança. A gente acreditava, a gente pegava todo esse momento de festas para de fato fazer uma pausa, para a gente conseguir celebrar e comemorar os ganhos da nossa vida, conseguir até terminar o ano bem, né, com saúde, ou mesmo pegar toda esse fim de ciclo e renovação e conseguir colocar, né, se centrar e conseguir se colocar num ritual de gerar máxima energia e expectativa para o ano seguinte. Tenho certeza que você de 10 anos atrás, apesar de tudo que acontecia nesse fim de ano, nas festas, você se permitia se encher de esperança, de energia e de fato entrar num ano novo acreditando que ia ser diferente, mais leve, mais feliz, né? Entrando de uma forma muito diferente para essa nova caminhada, para essa nova trajetória. Então, o que será, né, que a gente pode justificar, ou o que será que está acontecendo que deixa todo mundo num estado menos encantado, menos esperançoso para as mudanças ou para o ano que vai chegar? Antes da gente entrar nessa discussão, eu acho que vale aqui trazer a questão do ritual, da importância do ritual. Todo ritual, ele se torna importante, né, e até mesmo potente, porque muita gente faz, né, alguns rituais e consegue sentir no corpo, sentir na energia, de repente materializar e ver alguma coisa na vida. Então ele é importante e ele é potente quando ele é feito com um caráter simbólico, quando ele é executado de uma forma simbólica, ou seja, quando a gente faz aquilo lá colocando intenção, trazendo valor para aquela ação e colocando também atenção naquele ritual, naquele pedido, nos desejos, no ato de transformação. Quando a gente executa de forma simbólica, todo sentido e significado é dado para aquela ação. E isso consegue acessar a gente de uma forma muito potente, né? Se torna até mágico muitas das vezes, porque esse ritual e essa forma simbólica, na sua essência, ele tem a função de nos conectar com algo que é muito maior que a gente. Se ele conecta a gente com algo que é muito maior,
a gente se sente mais forte, mais capaz, a gente se sente preparado de uma forma diferente que a nossa racionalidade conseguiria suportar. Quando ele tem, né, isso é todo ritual, a gente pode colocar um ritual religioso, não só o ritual de fim de ano, tá? Todo o caráter de ritual, ele tem esse potencial, porque se ele conecta, né, a gente, aquela função, aquela demanda com algo muito maior, na essência, ele desperta também na gente possibilidades e alternativas que a gente, dentro da nossa racionalidade, do nosso ego, a gente não conseguiria dar conta. Isso é a parte incrível que chama atenção, né, e que fascina nos rituais. É esse caráter que tem de proporcionar para a gente algo que está muito além da nossa racionalidade, muito além do que o próprio ego sozinho conseguiria acionar. E não é à toa que ritual é uma coisa muito antiga e continua sobrevivendo aos tempos e às gerações, porque despertam fascínio e magia naquilo ou na pessoa ou naquele momento que a pessoa está fazendo. Agora, se a gente executa o ritual, então acende uma vela, coloca uma roupa, toma um banho de maneira mecânica ou de maneira extremamente racional, né, automática, ele perde essa potência de conexão com algo maior, né? E se vocês pararem para pensar, hoje em dia, na nossa vida no geral, a gente não está conseguindo parar e dar a atenção necessária para tudo que a gente está fazendo. Então a gente executa uma coisa aqui pensando ali, a gente executa 3 coisas ao mesmo tempo, a gente executa para tirar da frente, a gente faz porque alguém fez, mas a gente não se conecta, a gente não se liga àquilo que está acontecendo no momento que está acontecendo. Esse é um grande mal da nossa geração. A gente está com tanto estímulo, a gente está com tanta perturbação, a mente tão acelerada que a gente não se permite ritualizar o nosso dia a dia e as nossas ações. Então, roubando, né, um pouquinho aqui para a temática de fim do ano, a gente pode até colocar uma roupa branca, mas você acha que é só a cor branca mesmo que vai trazer paz? Se a gente não escolhe a roupa e não se veste numa atitude de paz, querendo vivenciar a paz, se permitindo a paz, com certeza você pode escolher a roupa de qualquer cor e ela não vai trazer o resultado. Então você pode fazer listas, você pode pular ondinhas, você pode acender uma vela. É a mesma meditação, né? Tem gente que senta lá para meditar, mas é aquela coisa cronometrada que você fica ali só pensando em tudo que você tem que fazer assim que você acabar a meditação. Você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir entrar no seu mundo interior. Aí a gente vai para a academia, a gente tem aquela horinha que é pra gente. Ao invés de ali se concentrar no exercício, no músculo, a gente está prestando atenção no relógio, porque eu só tenho 1 hora, eu tenho que sair, eu tenho que tomar banho, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ou seja, a gente está sempre fazendo algo pensando nas outras tarefas que a gente faz. E quando a gente coloca em qualquer ritual esse mesmo raciocínio, né, de eu só vou executar achando que o acender uma vela por si só vai me ajudar, tomar um banho de ervas por si só vai me centrar, mas eu não faço um olhar atento, eu não tento me conectar, eu não faço mudanças no meu pensamento ou no comportamento. Eu não me permito naquele momento acessar uma emoção diferente ou trabalhar alguma questão da minha psique. Vira uma ferramenta por ferramenta e muito provavelmente isso não vai trazer o resultado. Rituais não são banais. Todo ritual de passagem que a gente tem, seja um velório, um aniversário, um nascimento, um casamento, 15 anos, o acender uma vela, uma oração, uma meditação, qualquer ritual que é algo que a humanidade faz, né, carrega uma vida inteira, ele não existe aleatoriamente e não é uma coisa bobinha. A gente procura muito, né, tentar na nossa mente racional entender, ou a gente faz sem perceber, ou a gente tenta entender tudo o tempo todo, querendo decifrar a charada
e a gente vai tirando esse caráter simbólico, que é isso que faz a gente se conectar em essência com outras possibilidades que o nosso próprio inconsciente poderia acessar, mas a mente racional não tem tempo para fazer isso, ela nem vai acreditar, porque ela só acredita naquilo que ela leu, naquilo que fica muito evidente, naquilo que fica muito claro para ela. Então, todos os rituais vão perdendo essa potência e por isso a gente vai passando até pelas datas comemorativas, pelas oportunidades, de uma maneira muito fria, de uma maneira extremamente superficial, não curtindo de fato a possibilidade que aquela oportunidade me dá de sentir diferente, de fazer diferente ou de me conectar, coisa que o nosso dia a dia tira a gente dessa conexão com nós mesmos, o nosso mundo interior. Então, esse excesso, né, do racional, ele pode até ser muito bom no nosso dia a dia, porque ele ajuda a ter uma resposta ali mais rápida, mais prática, diante das demandas do nosso dia a dia. Então, eu não estou falando para a gente tirar aqui o processo da racionalidade, da parte egóica do nosso caminho, não. Mas não dá para a gente viver de forma racional o tempo todo em todas as ações que a gente quiser fazer. Muitas vezes na terapia a gente vai para o racional, a gente tenta olhar para o fato, a gente tenta entender como as coisas aconteceram. Só que mesmo as atividades que a gente faz no consultório, as ferramentas que a gente tem, se a gente não permitir que outras faces nossas apareçam, que a gente olhe de uma maneira diferente, até o processo terapêutico, que tem um excelente potencial, também se torna superficial, se torna mecânico e não vai gerar o resultado que a gente espera. Ou seja, não vai causar nenhuma transformação na nossa vida, na nossa mente, nos nossos hábitos, assim como os rituais também feitos de forma extremamente racional. Agora, viver 100% dessa racionalidade nos deixa afastado de todas as outras infinitas possibilidades, de infinitas formas de compreensão do mundo e de nós mesmos. E olha como isso afeta a nossa psique ao longo prazo. E é o que todo mundo está fazendo. Quando a gente vive de maneira extremamente racional, a gente está vivendo de maneira unilateral. E isso Jung já colocou que a gente chama de neurose. Quando a gente vive de maneira 100% racional, a gente acaba passando pelos fatos, pelos momentos da vida, de uma maneira muito material, é só ligado à matéria, ao concreto. E a gente enxerga tudo o que acontece à nossa volta de uma forma muito literal. Agora, será que os conteúdos do inconsciente, eles serão resolvidos ou eles serão compreendidos de forma extremamente literal? Nunca. Por isso que se a gente pesa na mão, dessa ação extremamente egóica, ignorando todos os outros sinais, a vida vai perdendo a graça. Essas festas, os eventos, as passagens de ciclo vão perdendo o encanto. A gente vai olhando para tudo só com aquela ideia de mais do mesmo. E a gente vai desacreditando dessas outras potencialidades, dessas outras oportunidades que vão sendo vivenciadas de maneiras significativas pela nossa psique e pela nossa alma. Agora, quando a gente tem essa atitude muito egóica, quando a gente pesa a mão na nossa racionalidade, a gente não consegue enxergar os movimentos da vida e os movimentos do inconsciente. Parece que a gente fica bitolado ali, na coisa que é, do jeito que é, e a gente não consegue linkar as situações, a gente não consegue se perceber nas situações, porque pensa, até uma emoção, ela é extremamente sutil, ela pode ser materializada no corpo, ela pode ficar evidente, numa bochecha vermelha, numa transpiração, num enjoo, num choro, mas mesmo assim, a emoção por si só, quando ela aparece, ela é extremamente sutil. Uma mente muito egóica, uma mente 100% racional,
não vai perceber essa sutileza de uma emoção. E por isso que a gente vai ficando cada vez mais distante daquela perguntinha de tá bom, você me contou o que aconteceu, mas como você se sentiu? Quando a gente pergunta isso para alguém, a pessoa até para, ela não tem uma resposta ali pronta, porque ela não se deu conta enquanto estava acontecendo de como ela estava se sentindo. E quando a gente perde, né, essa percepção, a gente só fica com veio uma demanda e eu reagi desta forma. Veio um obstáculo, eu paralisei ou eu consegui achar essa saída. Mas não com alma, não com afeto. Não entendendo, né, sabendo a diferença entre o que aconteceu e eu acho que é certo e errado, versus como eu me senti ou como aquilo foi digerido ou não por mim. E a gente fica sempre tentando colocar numa lógica e com isso a gente sempre deixa para depois, porque fala, não, peraí, não faz sentido eu reclamar disso, não faz sentido eu falar que eu fiquei chateada porque isso foi tão pequeno. Eu tô preocupada com aquilo lá que é maior. E a gente nunca prioriza as nossas emoções, como a gente se sente ou como aquela situação caiu na nossa vida, como aquilo nos afetou e continua nos afetando. Isso, como a gente já aprendeu aqui, é um prato cheio para os complexos, né? E por isso, um monte de complexo ativado, cada vez menos a gente vive a nossa vida e cada vez mais o complexo atua nela. O Jung fala, até anotei aqui para não esquecer, que eu acho que faz um sentido de raciocínio, sobre a sincronicidade, né? Que é um assunto que é muito gostoso de estudar, é difícil de estudar, mas a gente adora pensar na possibilidade da sincronicidade. E o Jung coloca que a sincronicidade, ela acontece o tempo todo com a gente. O ego, né, ou a gente, só não percebe que ela está acontecendo. A nossa mente, ela não tem essa percepção enquanto ela não tem a nossa mente, ela não consegue compreender quando uma sincronicidade está acontecendo. A gente entende a sincronicidade quando o resultado é extremamente concreto, né? Ele é quase pragmático ali. Então é aquele caso, né? Eu acredito na sincronicidade quando eu estava saindo de casa, o pneu furou, eu me atrasei, peguei um mega trânsito, perdi meu voo e aquele avião caiu. Ai, graças a Deus que eu peguei um trânsito, que o meu pneu furou e eu me atrasei para aquele voo, porque senão eu poderia ter morrido. Só que esses fatos que são muito evidentes, eu tô dando um exemplo mais over até, para ficar claro, mas quando a gente tem uma comprovação ali de um resultado das coisas que acontecem na nossa vida, a gente fala, ah, legal, rolou uma sincronicidade, né? Eu estava no lugar certo na hora certa, ou eu me protegi, eu não estava presente no momento que seria muito ruim para mim, que ia me deixar extremamente constrangida, ou ia afetar a minha saúde, a minha vida. Só que esse tipo de sincronicidade, né, de que aconteceu, eu vi um resultado que me comprovou esses acontecimentos, eles são raríssimos. A gente não pode basear a nossa vida por essa sincronicidade que eu vou colocar como literal, mas nunca a sincronicidade é literal, tá? Mas é algo que fica evidente do nosso ego, que fica evidente da nossa capacidade de percepção. Essa sincronicidade, esse tipo, ela acontece, mas acontece muito raramente. As sincronicidades que o Jung fala, que é todo o trabalho, que inclusive ele reforça que acontece na nossa vida o tempo todo, ela não vai ser justificada de maneira tão literal como o exemplo que eu dei. Normalmente são uma série de eventos que estão acontecendo de maneiras que a gente, né, autônomo, ou seja, a gente não vai conseguir ter noção exata, a gente não vai conseguir olhar como passo a passo. A sincronicidade não vai responder a causa e efeito. Então são uma série de acontecimentos e de circunstâncias que estão acontecendo junto com o nosso inconsciente, que a nossa capacidade egóica em algum momento ela tem que prestar atenção e ela vai ter que ligar esses pontos, né? Através dos movimentos, dos acontecimentos, ter esse faro e falar, acho que aconteceu alguma coisa aqui.
olha o que aconteceu, que não vai fazer esse sentido, mas olha as voltas, né, que aquela história deu para chegar a um ponto final. Quando o ego ele consegue estar atento a esse movimento que não é lógico e através dessa atenção tem um sentido, é o que a gente chama, que é a função da sincronicidade, de causar, de ter um efeito que ele é transformador. Por que que ele é transformador? Porque ele te traz uma consciência mais ampla dos vários fatos e acontecimentos da nossa vida. Por isso que a gente sempre olha para movimentos. Quais são os movimentos que a vida faz? A gente analisa sonho, mas chega uma hora que a gente analisa qual é o movimento que a psique está fazendo nos sonhos que são apresentados e analisados ao longo da sessão. A vida responde a movimentos, as nossas emoções respondem a movimentos. E a sincronicidade, para a gente entender esse encadeamento de momentos, para entender o fluxo e o movimento, é o ego estando atento a coisas que são autônomas e a coisas que estão vindo do inconsciente. E isso é a capacidade que a gente tem de ter uma vivência, de ter uma emoção ou de ter um fato que ele vai ser transformador, que ele tem essa capacidade transformadora, certo? Então são eventos que a gente chama e na literatura a gente encontra que são eventos significativos. Ele só vai ter um significado se a mente egóica olhar para todo o movimento e enxergar um sentido. Essa é a resposta, este é o retorno e isso que vai ser extremamente significativo. Não é o literal que a gente espera, não é o beabá que vai ser muito fácil da gente entender e não é algo mágico que poucas pessoas ali com as estrelinhas que vão conseguir acessar. Se a gente pega este raciocínio diante da nossa vida e a reflexão que eu quero dentro da psicologia fazer com vocês sobre esses encerramentos de ciclo e os novos inícios, a gente pode olhar para a seguinte historinha. Quando algo não sai como nós planejado, e eu tenho certeza que muitas das metas que você fez no começo de 23 não saiu como planejado. Quando algo não sai como planejado, a gente tem dificuldade de enxergar o que a gente deixou de fazer ao longo do caminho para atingir aquela meta. A gente tem dificuldade de enxergar o que de fato a gente fez errado, onde a gente errou e que por conta daquilo a gente não conseguiu atingir o resultado esperado, porque a gente está tão focado aqui, né, ao fim da linha onde a gente quer chegar, que todo o processo com as suas nuances, com as suas oportunidades, né, com as possibilidades de reavaliação, elas vão sendo ignoradas. A gente fica tão preso aqui a um resultado, que aquele resultado vai comprovar se sua ideia deu certo ou não, que a gente deixa de fazer essa reavaliação durante o percurso. Ou seja, a gente acaba limitando as possibilidades de fato ter um resultado positivo, porque a gente não se olha. A gente não olha onde a gente errou, a gente deixa, né, na publicidade a gente falava muito de as tartarugas fugiram, né? Porque a gente deixa a bola quicando, a gente deixa a oportunidade passar, a gente deixa a emoção que mostra pra gente que tem algo precisando ali ser ajustado para depois, e quando a gente quer olhar a situação, de repente não dá mais tempo de ajustar. Esse é um pensamento que a gente pode ter de raciocínio que eu usei para explicar a sincronicidade, porque as coisas estão acontecendo o tempo todo. Você estava atento ao que estava acontecendo? Ou a sua visão só era aquele resultado final e que se não chegou naquele ponto exato como você tinha planejado, é ruim, não valeu a pena. Da mesma forma, a gente pode pensar, quando a gente está muito atento ao processo, mas mesmo assim o resultado não foi como eu imaginei lá no início. A gente deixa de ver e colaborar com o próprio movimento da vida, com o próprio movimento e oportunidade das circunstâncias, para sim transformar em algo que poderia ser muito melhor, que poderia entregar exatamente aquilo que a gente desejava, mas não da mesma forma como a gente pensou,
mas a gente vai perdendo essas nuances porque a gente está atento, mas a gente não consegue enxergar os convites de reavaliação que a nossa vida vai pedindo ao longo de qualquer processo. Nenhum processo é feito de uma forma pura, né, de uma forma plástica até, como a gente imaginou, nada. Quando você entra em obra, a obra não acontece como você tinha planejado. Quando você vai fazer um trabalho, uma monografia, um artigo, você tem uma ideia, quando você começa a estudar, vai abrindo campos e a gente é obrigado muitas vezes a reajustar a nossa ideia inicial. Só que a gente resiste a isso, né? Ou a gente não está atento ao que está acontecendo e por isso a gente não faz nada para acertar, ou a gente está atento, mas só com uma comprovação daquilo que eu tinha imaginado desde o início. E qualquer outra coisa que saia do meu script, qualquer obstáculo, né, qualquer imprevisto da vida que vai tirar daquela minha programação, eu não consigo ter plano de ação, eu não consigo ver aquilo como uma oportunidade e muitas vezes eu não atinjo o resultado porque eu não tive essa percepção sutil ao longo do processo de lapidar e melhorar as circunstâncias com o que é melhor para mim, com o que é possível fazer no momento ou com o que as condições estão fornecendo. Às vezes a gente tem que ajustar, ficar ali no meio do caminho, para uma próxima etapa eu conseguir atingir o meu resultado. Mas se eu estou atenta ao que acontece, mas resisto a tudo que sai do meu planejado, eu vou querer na marra resolver algo no aqui e agora. E muito provavelmente a gente também não vai conseguir. E tudo isso vai gerando aquilo que eu falei lá no comecinho da live, que vai gerando frustrações, a gente vai ficando angustiado, vai despertando ansiedade e estresse na gente, até que a gente começa a desacreditar não só do nosso potencial, mas do potencial daquilo que a gente quer executar. A gente fica muito preso a um resultado material, lógico e concreto, porque estamos numa mente 100% racional. E se a gente está numa mente 100% racional, a gente não vai dar conta dessas sutilezas, dessas nuances, ou até mesmo, né, daquela mãozinha ali do inconsciente, da mãozinha do universo, direcionando você para aquilo que seria o melhor para você. Mas a gente gosta de teimar e aí fica nesse círculo vicioso achando que nada dá certo e nada vai mudar. Claro que nada vai mudar. Se a gente não muda, as coisas também não vão mudar, né? A gente pode até ter uma expectativa infantil de que vai vir alguém ou vai vir uma grande mágica mudar, mas a gente não atua, a gente não se entrega para aquele nosso propósito, a gente só fica esperando numa atitude total passiva que algo aconteça, mas a gente não colabora com isso. Um sonho que diz que você está com algum problema de saúde específico e você descobre que realmente está, poderia ser considerado uma sincronicidade? Sim, poderia ser considerado uma sincronicidade. Tem tipos de sonho, né? São sonhos compensatórios na grande maioria, mas tem sonhos também que eles acabam reforçando uma conduta nossa, mas tem os sonhos que é chamados de premonitórios. E a gente só sabe qual é o tipo de sonho depois que ele acontece, principalmente premonitório. Mas se você pensar nas nuances que aconteceram, como você enxerga tudo o que aconteceu, não só o sonho que te trouxe, você foi fazer um exame e aí descobriu, mas se você ampliar esse olhar e perceber todos os sinais, né, a sincronicidade, de repente você lê um artigo sobre isso num dia, você nem prestou atenção que não tinha nada a ver com você. Uma colega comentou alguma coisa sobre o tema, e aí de repente você sonha que tem, né, e de repente pelo sonho você foi fazer um exame e aquilo é confirmado, esse movimento pode ser sim considerado uma sincronicidade. Eu lembro até que eu contei numa live muito, né, antiga, sobre sincronicidade, que para mim teve um efeito de sincronicidade. A atividade não é considerada uma sincronicidade, mas todo o movimento teve, que eu fiz um trabalho de argila com uma paciente minha, e enquanto ela estava fazendo, a gente fez a ampliação para a vida dela, fez sentido aquilo para a vida dela, tudo bem, vou falar de mim. Quando eu olhei aquilo que ela tinha feito, me deu uma sensação muito estranha na hora.
porque eu estava enxergando ali um útero com algumas coisas, né, que ela tinha feito no desenho. E aí a gente ampliou aquele, né, a argila que ela fez, tinha total a ver com a vida dela, a gente conseguiu ampliar, ela trabalhou, tudo certo com ela. Mas a gente já tinha um vínculo legal e aí eu até comentei com ela, eu falei, nossa, quando eu já tinha encerrado a sessão, eu falei, engraçado, né, eu olhando isso aqui, eu fiquei com essa percepção aqui. Engraçado, né, tem alguma coisa de útero, alguma coisa tal... Interessante, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu não entendia por que que tinha, tal, com ela não tinha, né, esse sentido, não tinha a ver com a história dela. Bom, passado um tempo, não sei quanto, eu falei assim, putz, lembrei, falando em útero, lembrei que eu preciso marcar meu retorno ao ginecologista. E aí, marquei, isso foi em 2017, se eu não me engano. 2018, porque aí teve férias, tudo 2018. Falei, não, agora eu vou marcar o retorno no ginecologista e fazer os exames ali convencionais. Porque senão eu ia esperar mais um pouquinho, confesso, né? Aí quando eu fui fazer o exame, tinha dado lá que eu tava com uma baita endometriose. E pra mim foi um susto, porque eu nunca tive sintomas de endometriose. Não tinha dor, não tinha fluxo menstrual intenso, não tinha cólica, não tinha nada do comum da endometriose. E eu fui descobrir em exame de rotina, porque na época eu queria parar de tomar pílula, ficar natural. Aí meu médico falou, não, então vamos fazer um exame só para ver como é que tá. Fiz uma ressonância ali com contraste, deu. E aí depois eu fui ver, eu operei, tava realmente muita coisa tomada, enfim. Mas foi aquele monte de coisa que aconteceu, foi a argila e eu ficar na cabeça e eu comecei, sabe? Foi uma série de eventos que me levaram para falar, não, eu não vou esperar até agosto, porque normalmente é quando eu faço, vou fazer agora, logo cedo, e deve ter sido muito cedo mesmo, porque eu lembro que eu operei em fevereiro, então, dia 8 de fevereiro, então provavelmente foi janeiro que tudo isso aconteceu. Mas então, para mim, aquele evento e aquele monte de coisa que despertou em mim, mas que foi gatilhado por aquela atividade, ela para mim foi bastante significativa. Porque graças a isso eu pude me cuidar e ficou tudo certo, ficou tudo ótimo, deu tempo de fazer tudo. Então, para mim, teve um evento bastante significativo isso. Então, se para você veio com um sonho, ótimo, mas entende que a sincronicidade, essas coisas já estavam acontecendo numa escala muito maior, tá? Então presta atenção em sincronicidade nesse sentido. Então, a gente está cada vez, né? Então, né, voltando para aquele raciocínio do quando as coisas não saem da forma que a gente espera, percebe que a gente está cada vez mais tentando controlar tudo e todos. E a gente está cada vez mais com a sensação de que a vida está num descontrole total, que a gente está perdendo o controle de tudo e de todos. É exatamente isso que a gente acontece, né? Que faz e que acontece. Porque quando a gente tenta uma atitude muito unilateral, a gente tem no polo oposto, né, a força do pêndulo, uma demanda oposta, mas com a mesma intensidade, com a mesma capacidade, que com o nosso rigor, né, com a nossa unilateralidade aqui propondo, a gente tem o contraponto aqui exatamente igual. E aí vai ser a gangorra. Cada vez mais que eu tento ter uma atitude aqui, mais eu vou sofrer um efeito do polo oposto. E isso acontece, esse é o movimento de enantiodromia, que também a gente estuda, está na literatura de Jung, mas que a gente consegue ver facilmente na nossa vida. Então a gente está cada vez mais no movimento racional, tentando controlar todas as situações, e nunca a gente escutou tanto relato de sofrimento por sentir que a vida está no descontrole, que nada sai do jeito como planejado, que a gente não está conseguindo mais ter autonomia, discernimento nas situações, que a gente fica só numa atitude de apagar incêndio atrás de incêndio. Será que por a gente estar justamente tentando se transformar no senhor do destino, é que a gente está se afastando do próprio caminho, né? Daquele caminho que seria útil, daquele caminho que seria extremamente educativo e que traria para a gente realizações junto com o aprendizado?
Será que não é o nosso jeito racional que está tirando a gente do nosso propósito e daquela sensação de bem-estar, daquela sensação, né, de ter os objetivos ali todos sendo realizados da forma que a vida deseja que seja realizado? Talvez esse seja um motivo que está fazendo a gente se desconectar e viver vidas que não pertencem a gente. Sentir emoções que não pertencem a gente, mas faz parte do complexo, faz parte da circunstância, faz parte da nossa desconexão com a nossa própria realidade. Eu trago aqui um trecho do livro da 7/1, Psicologia do Inconsciente, se eu não me engano, mas está na obra completa do Jung, que é muito legal, que ele fala sobre destino e que eu acho que ajuda a gente a amarrar aqui a ideia da live de hoje. É o seguinte, anotei aqui no papel, vou baixar a cabeça. É um erro fundamental querer submeter seu próprio destino à sua vontade a qualquer preço. Já foi provado, ou será possível provar algum dia, que a vida e destino concordam com a nossa razão humana ou serão racionais? Pelo contrário, temos base para suspeitar que são irracionais ou, em última análise, que têm um fundamento que transcende a razão humana. Então, oi Ivan, sei que é linda. Nesse trecho do Jung aqui, que eu tirei para vocês, ele é tão potente quanto os rituais, porque ele fala sobre algo que afeta demais a gente, a vontade de realizar versus o destino. E ele fala que se a gente colocar os nossos desejos só pautados pela nossa vontade numa atitude racional, a gente não vai entender o que a vida, né, o que o movimento, que a nossa ação entrega pra gente como resultado da nossa vontade. Ele fala aqui que já foi até comprovado, né, que tem um fundamento que transcende a razão humana. Quando a gente fala de movimento de vida, de realização de vida, de transformação de vida, é claro que tem uma parte que a gente precisa desejar, a gente precisa ter vontade de mudar, porque toda mudança dá trabalho, a gente tem que tentar entender para onde a gente quer ir, mas só isso não basta. Muitas das coisas que vão acontecer na nossa vida, muitos dos chamados, muitos dos pedidos de reavaliação de rota, elas serão feitas de uma maneira que a nossa racionalidade não vai dar conta. E por isso que a gente vai achando que o nosso destino vai contra a nossa vontade, porque a gente não consegue ter a leitura exata desse movimento que acontece simultâneo da mente consciente, trazendo a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa racionalidade naquela ação, versus o que o nosso inconsciente traz, versus o que a própria vida, como chamado de vida a algo maior, deseja da gente. Se a gente desconecta, né, o que a vida espera, o que a nossa alma deseja e o que a vida está me mostrando, daquilo que eu compreendo e daquilo que eu botei como meta, a vida não vai fazer sentido e as demandas e os obstáculos do nosso dia a dia vai parecer que a vida está jogando contra. O fulano está me impedindo de conquistar alguma coisa. A gente sempre vai colocar um culpado que está externo a nós. A gente vai ficar só com um efeito contrário daquilo que a gente queria, achando que tem algo, o universo está conspirando contra a gente. E não, o tempo todo a vida coloca a gente no caminho exato. Se a gente souber agir a favor desse movimento, a gente consegue trazer para o nosso destino algo que vai fazer sentido para a nossa alma e vai trazer uma compreensão, um entendimento da minha trajetória. Por que é mais fácil eu olhar para o passado e entender os movimentos do que olhar para o meu mês, olhar para o meu ano, olhar para a minha semana e entender que
por trás daquele obstáculo, por trás daquela negativa, tem uma bênção escondida. Tem algo que vai ser melhor daqui a pouquinho, mas que hoje eu tô muito chateada, eu não consigo olhar. Ou hoje eu tô com muita raiva e aí eu não vou conseguir entender onde tem alguma coisa boa ali. Então, quando o Jung coloca isso na psicologia do inconsciente, se eu não me engano é esse livro, fica claro pra gente que nem tudo fará sentido, bem como nem tudo estará ao nosso alcance, ou seja, sob o nosso domínio. A gente sabe que a incrível parceria que ele coloca pra gente entre consciência e inconsciente, luz e sombra, mente racional, né, que a gente tem no pilar da psique, a gente tem, né, os tipos e funções que são polaridades que traz uma totalidade, então a gente tem o eixo racional e o eixo irracional. Quando a gente entende que essa incrível parceria é que vai colocar a gente na nossa história, e dentro dessa nossa história as polaridades farão sentido, mesmo as polaridades que são negativas, mesmo as polaridades que a gente vai falar, isso aqui eu não queria ter que lidar, isso aqui não tá como eu imaginei, mas faz sentido para o meu momento. Quando eu entendo isso, a vida como um todo, ela ganha sentido e significado, que é o que eu sempre trago aqui nas conversas com vocês, né? O nosso caminho é essa parceria da consciência com o inconsciente que vai levar a gente a percorrer o caminho que é próprio, que está destinado a nós. Ah, então quando você fala o caminho destinado, quer dizer que tem algo ali pronto, fechadinho, e que eu não preciso fazer nada, eu só preciso receber e responder? Não. Eu estou falando que tem um caminho que todo mundo vai ter que percorrer, e esse caminho é individual. Como a gente vai percorrer, o que a gente vai aprender dessa trajetória, é um trabalho que o nosso fortalecimento egóico, junto com as nossas emoções, eles vão criar. O como depende de nós. O que muitas vezes vem pra gente. Se a gente consegue ter esse olhar amoroso dessa parceria, a gente entende que a gente pode conquistar tudo o que a gente quer na vida, mas o que vai fazer sentido que a nossa alma deseja. E a gente só vai acessar o que a nossa alma deseja fazendo um trabalho em conjunto, que é o ego percebendo o chamado e se adaptando a essas demandas ou a tudo aquilo que sai do controle, a tudo que sai do planejamento. Se a gente fica resistente a isso, a gente vai acumulando nossas sombras, os complexos, as nossas neuroses, e a gente vai adoecendo não só o nosso corpo e a nossa mente, mas a gente vai adoecendo a nossa própria vida. Quantas pessoas esperam o fim da vida para assumir que não viveu a vida que queria? Por medo, por ignorância, por resistência, só que de repente quando chega no final não dá mais tempo. Então se a gente tem esse conhecimento agora, por que não se lançar para essa tarefa? E aqui eu amarro, né, com a ideia da live, que não importa, né, o que te aconteceu durante o ano, qual foi a lição daquilo que aconteceu? Qual a lição você pode tirar daquilo que você fez ou daquilo que você deixou fazer? Aprenda com os sinais, aprenda com os fatos, aprenda com os erros e ajusta essa rota para o ano que vem. A vida é cíclica, a gente tem que usar a oportunidade do fim do ano e do início do ano, porque é um movimento coletivo, então é legal, é mais fácil a gente parar e se lançar para essa ideia. Mas essa reavaliação, esse pedido de reavaliação acontece com a gente o tempo todo, isso faz parte da vida. Mas a gente não deve resistir como a gente costuma resistir. Ou a gente não deve achar pequeno e desnecessário como uma mente muito racional e literal pode achar, que não tem função, não tem propósito e não tem por que fazer isso, certo? Agora, o ego, ele tem que trabalhar a favor do self, certo? Então, a nossa racionalidade, o nosso ego, ele vai acessar só uma parte da nossa história. Toda outra parte, tudo que compõe a nossa história está no nosso inconsciente.
a mente racional ali travada, enrijecida, ela não vai dar conta da própria história. Olha como isso é grave. Por isso que a gente vai fortalecendo o ego para escutar essas outras possibilidades e outras versões que pertencem a cada um de nós. Porque é esse combinado que vai dando um tom diferente para a vida de cada um e dando também uma reação diferente a cada obstáculo ou a cada interferência externa. Por quê? A gente vai tomando consciência e lapidando a nossa forma de reação àquilo que atravessa os nossos planos, aquilo que atravessa a nossa psique. Então, logo a gente pode imaginar que nós devemos sempre fazer a nossa parte da melhor maneira possível, ou seja, com as ferramentas, consciência e ideia do que eu já tenho sobre mim ou sobre a situação, mas também fazer o melhor dentro do que é possível. Ou seja, entender que fazer o meu melhor não é fazer perfeito e fazer o meu melhor não é por si só, né, um item que vai garantir um resultado bom. Eu faço o meu melhor dentro do possível e eu deixo também uma margem para imprevistos, deixo uma margem para o inconsciente atuar, deixo uma margem para sincronicidades acontecer e eu deixo uma margem também para eu conseguir me adaptar e dançar conforme a música, porque esses eventos exteriores vão continuar atravessando o nosso caminho sempre. Mas se eu aprendo a dançar a música do universo, se eu aprendo a dançar conforme os eventos que a vida traz para mim, eu passo por todas as fases da minha vida com mais leveza e sabedoria. Tendo problemas sim, tendo decepções sim, mas não estragando um movimento porque algo não deu certo ou porque eu não concordei com alguma parte do que foi vivenciado naquilo. Então, nessa parceria, né, de ego e self, consciência e inconsciente, é importante saber que cada um tem que fazer a sua parte. E por isso a gente tem que deixar margem para cada um atuar. A nossa habilidade está em aprender a responder a esses movimentos do inconsciente, da própria vida e guiar aquilo para ficar mais dentro do nosso controle e não ter controle sobre a situação. Mas eu peço, né? Eu começo a pegar um certo domínio sobre a minha vida quando eu me permito a desenvolver essa habilidade, né? Quando a gente está muito terapeutizado, a gente já está evoluído no nosso processo, é fato que assim, os obstáculos não vão deixar de existir. Características nossas vão continuar ali, tá guardadinho, né? Algumas estão melhoradas, mas outras estão ali, só esvaziadas de conteúdo. Ela pode ser acionada a qualquer momento. Só que o que muda num processo terapêutico, né? Quando a gente transforma o nosso comportamento e amplia essa compreensão da vida, não são os eventos exteriores, não são as mudanças de rota. O que muda é a nossa capacidade de reagir diante desses eventos. O que lá atrás desespera, dá medo, paralisa, hoje, com mais consciência, a gente consegue buscar alternativas. O que antes parecia ser impossível, né, de transformar, de passar por cima, hoje a gente sabe que sim, a gente só precisa de tempo, precisa do manejo, precisa de estudo, mas a gente vai entendendo nesse movimento que cada vez mais eu vou estar preparada para reagir com mais consciência e mais verdade diante dos fatos da vida que a gente vai continuar não controlando. A gente controla a nossa reação ou como aquilo nos afeta, mas não tem como eliminar essas adversidades da nossa vida. Então, dessa forma, uma reavaliação sincera, né, honesta, né, do que aconteceu ao longo do ano, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente intencionou, que a gente conseguiu fazer ou não, vale também uma reflexão nessa hora, né? O quanto que eu deixei a vida me mostrar o caminho diante daquela meta? O quanto eu dei espaço para situações se resolverem e eu conseguir agir em parceria com a própria vida para resolver de uma maneira mais fácil? O quanto eu fiz a minha parte e aceitei o resultado que veio da forma que veio?
Quando a gente faz essa reavaliação sincera e faz essa reflexão diante do que aconteceu, eu consigo entender para mim, até assim, eu fiz tudo o que eu podia ter feito? Como eu estou reagindo diante daquilo que não cabia a mim resolver? Porque isso também traz uma calma, traz uma libertação para a nossa psique. Saber que a gente fez o melhor possível e saber que, de repente, aquilo que desagradou, aquilo que não aconteceu da forma como você esperava, não tinha nada que você pudesse fazer para mudar aquele resultado, porque não dependia de você. Quando a gente tem esse discernimento, a gente consegue chegar para o novo ciclo fazendo metas, né, dos nossos desejos, mas colocando um plano de ação. Porque agora eu sei o que acontece, eu sei qual é a minha limitação, eu sei onde está a minha dificuldade, eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei onde eu preciso forçar mais para aquilo acontecer. Então as metas do novo ciclo, elas se tornam mais críveis para a gente. Porque não adianta só a gente desejar o que a gente quer. A gente precisa ter plano de ação. E o plano de ação é assim, o que cabe fazer na minha vida agora? O que eu consigo dar conta? Porque às vezes eu quero algo, mas não vai ser para esse ano, porque para esse ano não cabe na minha agenda. Eu deixo para o ano que vem, eu arrumo minha agenda este ano para encaixar isso no segundo semestre ou no ano que vem. Eu consigo ir atrás de recursos pessoais para conseguir melhorar uma situação. Eu consigo me lapidar, eu consigo mudar o meu ambiente, mudar meu grupo de amizades de repente, que vão me ajudar, né, em conjunto comigo a realizar aquilo que eu quero. Né? Então, como que eu posso, é como se a gente pudesse falar assim, como eu posso ajudar o meu destino, né, a trazer para mim aquilo que eu quero e respeitar que aquilo que eu quero vai vir, mas não necessariamente da forma como eu imaginei, porque tem alguém aqui dentro que sabe mais do que a gente que está aqui dentro só na mente racional. Fazendo essa reavaliação, mas conseguindo entender esse fluxo e cooperando com o fluxo da vida, cooperando com esse destino, cooperando com as metas e com o plano de ação, a gente vai desenvolvendo ou resgatando na gente confiança, amadurecimento para enfrentar esse novo ciclo que vem, né? Eu começo a ter um amadurecimento psíquico de entender que eu posso sim terminar o ano que vem melhor deste ano, porque eu vou ter autonomia sobre a minha vida, não controle ignorante. Porque toda vez que a gente está no controle aqui só racional, a gente está ignorante para as outras possibilidades. Agora, ter autonomia é conseguir responder com consciência e com verdade, não só aquilo que eu já sei, que eu quero e que aqui me agrada, mas o que aqui vai me contando também ao longo do processo. E aí, dessa forma, eu vou direcionando os eventos de acordo com aquilo que eu planejei, né? Isso vai fortalecer o nosso ego? Sim, fortalece o nosso ego para as demandas, porque a gente vai ter consciência, inclusive, das dificuldades e de quanto a gente vai ter que batalhar. Mas também traz pra gente essa voz do self, mostrando pra gente que a gente tem prontidão para desempenhar esse papel, para passar por aquele obstáculo, para dar mais duro e ir atrás e realizar aquilo que a gente deseja. E aí eu falo para vocês topam fazer um 2024 diferente? Não só fazendo rituais e esperando que eles por si só, né, resolvam a sua vida, mas não, coloquem intenção, coloquem atenção, coloquem valor para toda atitude que você faz, por mais que seja desse tamanhinho, mas se já é uma atitude consciente, se é um passo que já está te guiando para aquilo que você planejou, coloca valor naquilo. A gente deprecia demais os nossos movimentos. Tem um resultado que está muito grande, não se preocupe em reduzi-lo. É melhor a gente ter a conquista de pequenas vitórias do que a frustração de algo grande que a gente só ignorou a parte que a gente não tinha prontidão para atingir, né? Vamos parar de brincar de super-herói, vamos tirar essa persona que não leva a gente a lugar nenhum só para angústia, depressão e ansiedade, porque nós não somos super-heróis, nós somos humanos,
Tem dia que a gente acorda melhor, tem dia que a gente acorda pior, tem momentos de vida que a gente se sente mais fraco, tem momento de vida que a gente se sente mais forte. Esse movimento respeitado, ele traz ganhos infinitos. Então esse é o meu desejo para vocês, que vocês passem por esse ritual de festas de fim de ano e início de ano, com valor, com intenção, nada é aleatório, não encarem isso como bobagem. Entenda na reflexão do ano o que aconteceu, por que aconteceu, mas não se culpem por isso. Tenha uma visão analítica, qual foi o fato, o que você poderia ter feito, o que você aprendeu, o que você fez para ajustar essa rota para o ano que vem. E continuem fazendo esse exercício a cada dinâmica, a cada assunto, a cada momento da vida durante 2024, para não esperar o fim do ano que vem, para de novo se sentir exatamente no mesmo lugar, falando minha vida não mudou em nada, não adianta, eu criei consciência sobre tudo e nada mudou, porque comportamentos não foram mudados. De repente as tarefas não se transformaram em lições, só em fardos. Quando a gente olha para as tarefas só como um fardo, a gente não vai mudar, a gente vai ficar com preguiça de mudar, porque a gente vai achar que é mais fardo ainda. Não, sabe? Mude, não tenha medo de mudar, mudar dá trabalho. Mudar precisa de um ato de coragem, e muitas vezes a gente vai fazer com medo mesmo, mas faça pequenos movimentos, tenha disciplina, tenha comprometimento com a sua própria vida e com a sua própria história, e deixa o universo um pouco fazer, porque também às vezes a gente não quer fazer uma grande mudança porque a gente acha que tá tudo sobre a nossa responsabilidade. Não tá, sabe? Só deixa o ambiente propício ali para a própria vida se encarregar de algumas coisas. Então esse é o meu desejo para vocês, que vocês façam essa liçãozinha de casa, mas que vocês levem ao longo do ano, levem isso para a vida, porque nunca é tarde para ajustar rota, nunca é tarde para a gente voltar para a nossa própria história, usando dessa parceria incrível que a gente tem de possibilidade com o nosso inconsciente, com o self, para a gente ter força, para a gente ter ânimo, para a gente ter disposição para enfrentar o que a vida vai nos colocar. A gente consegue passar por tudo, mas não sozinho dentro da racionalidade. Então deixa a sincronicidade, deixa os eventos, deixa a própria vida tocar a magia que a gente tanto espera, e que essas datas potencializam, essas datas fazem um convite para uma magia. Então, permita que a magia entre na vida de vocês. E falando sobre realizações e mudanças de ciclo, a gente viu juntos aqui, né, da última live do Daniel, que ele vai se ausentar um pouco das lives do Conhecendo Jung para tocar projetos pessoais. A gente sempre faz uma pausa, né, no final do ano e começo de ano para tocar os assuntos. E eu acho que assim, Conhecendo Jung partiu da gente com um propósito muito incrível. Eu acho que atingiu um resultado e um tamanho muito maior do que a gente esperava lá atrás. Foi sempre feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e eu acho que essa é a parte mais incrível do Conhecendo Jung. Então, Conhecendo Jung não acaba, mas assim como o Daniel, eu também vou tocar projetos pessoais, coisas que eu já vinha falando aqui na live. Eu vou me formar agora na outra especialização que eu estou fazendo, a saúde da mulher e do bebê dentro do Ayurveda. Então, cada vez mais eu quero trazer para vocês essa visão integral sobre as terapias complementares. Não vou chamar de alternativa, vou chamar de complementar, porque é cada vez mais como faz sentido a minha atuação. Eu sou junguiana, não vou deixar de ser. As minhas sessões continuam com muito Jung, e eu levo Jung, inclusive, quando eu estou olhando para o Ayurveda. Mas para mim faz muito sentido, além de trazer a parte psíquica e mental, né, da psicologia analítica, trazer a psicossomática, o entendimento do adoecimento, o entendimento da saúde, com os recursos que eu tenho em mãos, que é o estudo da psicossomática, mas é o estudo dentro do Ayurveda. Porque nós sentimos as nossas emoções, nós vivenciamos o mundo através do nosso corpo. Então, eu não vejo sentido em ficar só numa parte mental, mas cada vez trazer para vocês essa visão sistêmica do que é saúde, como a gente pode viver a nossa vida de forma saudável. Eu não estou só falando de saúde física, mas essa ligação, nessa conexão de saúde
física, mental, espiritual e emocional. Então, esse é um projeto, eu estou fazendo um trabalho, a monografia sobre isso, linkando, né, a visão do Ayurveda dentro da psicossomática, porque eles têm uma visão muito ampla, amarradinha, que fala muito com o Jung. Até depois eu descobri que o Jung também passou por lá, por astrologia védica. O que ele não fez, né? Então, cada vez mais eu vou trazer essa união de assuntos, trazendo saúde integral, que é a saúde física, mental, emocional e espiritual. Então essa é a minha proposta para 2024 para vocês. Então, Conhecendo Jung não acaba, mas a gente vai se dedicar também para os nossos projetos individuais. Não tenho ainda essa outra página que vai fazer essa amarração, porque não sei se todo mundo que está aqui no Conhecendo Jung tem interesse nessa visão integral. Então, adoraria que todo mundo tivesse, porque tem tudo a ver com o Jung dentro da psicologia analítica, posso garantir para vocês, e é isso que eu estou provando na minha monografia. Então, não vou abrir mão disso, não vou diminuir o peso da psicologia analítica, mas eu vou sempre trazer essa visão integrada com a Ayurveda, a psicossomática e a psicologia analítica, porque para mim faz total sentido. Eu acho que essa vai ser a minha contribuição mais humana para a nossa saúde. Então, quem tiver interesse, por enquanto, pode me seguir no meu pessoal, que é @marcelahf, Marcela com 2 L's, H de Helena, F de Ferreira. Eu vou aos pouquinhos fazer um outro perfil para alimentar. O meu pessoal, gente, vocês vão ver que tem coisas pessoais, literalmente. Eu não escondo nada lá, mas eu vou anunciar essa nova página, eu vou trazer mais as novidades desse novo projeto, por enquanto no meu pessoal, para respeitar quem está aqui e não tem interesse. Então, quem quiser pode seguir lá o meu perfil, vou adorar ver todo mundo lá, vou fazer os anúncios, provavelmente eu vou fazer uma nova página e aí a gente vai trabalhando em conjunto. Mas o Conhecendo Jung continua, a gente tem bastante conteúdo aqui que dá para revisar, o Daniel vai pegar esse tempo para subir todas as nossas lives que a gente fez aqui exclusivo no Instagram, para o nosso canal do YouTube, porque fica tudo concentrado lá. São muitos anos de conteúdo fazendo semanal, então assim, tem muita coisa bacana, mas assim como ele, eu também vou me dedicar em 2024 para esse projeto e eu acho que vai ser muito bom, muito legal para todo mundo e ficaria feliz de ver todos vocês lá, tá bom? Quando eu tiver novidades, eu venho aqui e anuncio também, mas eu vou vou usar mais o meu pessoal para isso, por respeito aqui à página, tá bom? Deixa eu só ver o que vocês estão mandando, porque eu não consigo ler ao mesmo tempo. E Lilian, toda vez que eu falo de corpo, eu lembro de você. Como eu gostaria de me enfiar nesse universo do corpo, da calatonia que você faz. Então, dentro do que eu posso fazer, eu vou trazer cada vez mais corpo, Lilian. Você me estimula nisso. Nós subestimamos o que podemos fazer em 10 anos e superestimamos o que podemos mudar em 1 ano. Exato, a gente que também quer tudo muito imediato, né? A gente é nesse sentido que a gente acaba ficando muito como criança mimada. E a gente acha que o que a gente faz não tem importância, né? Porque a gente não atinge o final que a gente espera no amanhã. E não é. Tudo isso faz parte da nossa jornada de vida. Então, tudo que a gente fez ao longo do ano, a nossa vida, a gente não muda da noite para o dia, mas aos pouquinhos a gente vai mudando e trazendo consistência, e quando a gente menos espera, a gente já vai estar mais alinhada na vida que a gente tanto deseja, sendo mais feliz, né? Gente, eu que agradeço demais, amei fazer a live aqui para vocês. Ai, que bom, que bom. Jung, o nosso grande mestre Jung, eu acho que ele é A gente não deve ler as obras dele só de maneira, tentar entender de maneira racional. Ele traz tanto conteúdo que é aquela coisa assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas novas e mais a gente entende que ele foi além daquilo que a gente compreendeu a primeira vez.
Por isso que parar Jung, de estudar Jung, não é uma opção para quem quer trabalhar nessa área ou para quem gosta de Jung. Tem sempre algo a mais para aprender e por isso que eu sou uma eterna estudante, né? E agora esse processo de amarrar tudo, eu tô descobrindo mais coisas em Jung até do que eu já sabia e para mim tá sendo maravilhoso. Que bom que vocês têm interesse. Então, quem tem, eu vou trazer, claro, aqui vou anunciar, mas eu vou também puxar para o meu pessoal só por organização, até eu fazer uma outra página ou mesmo transformar lá, porque eu não dou conta de ficar atualizando, respondendo. Meu tempo é escasso, então talvez eu faça tudo num único jeito, porque vocês me veem aqui na live, eu não faço tipo, então não teria por que ser diferente no Instagram. Lá vocês vão ter o meu normal, o meu natural, conteúdo. Acho que isso não vai desagradar, né? Porque eu acho que eu não dou conta de fazer uma coisa muito só profissional, não. É muito importante unir os aspectos, né? E cada vez mais, até no consultório, eu tô vendo que essa visão integrada, né, essa visão sistêmica é para todos os âmbitos da nossa vida. Lembram que no ano passado eu terminei um curso com o Dr. Hussein Awada de Medicina Integrativa, era para profissionais da saúde, que ele explicava mais com a visão da medicina mesmo, né? Como que o nosso corpo reage de maneira sistêmica. E tudo que eu venho estudando, mas claro, eu não posso aplicar aquilo que ele ensinou porque é coisa muito específica, né? Mas essa visão só comprova que em todas as medicinas cabe essa visão integral. Não tem como a gente ter um corpo saudável se a nossa mente está destruída, né? E não tem como a gente ter uma mente que você fala, nossa, minha mente está impecável, mas a gente não cuida do nosso dia a dia, das nossas emoções. Então, cada vez mais isso para mim tem se tornado uma verdade e é isso que eu quero passar para vocês, porque são tantos anos estudando, tanta coisa bacana, que eu não quero guardar só para mim ou nas minhas consultas. Eu quero que todo mundo conheça isso e se dê uma chance de viver essa vida saudável, né? Porque para o Ayurveda, dando um spoiler aqui, saúde para o Ayurveda não é só uma ausência de doença, mas é a capacidade que o nosso corpo e a nossa mente têm de se refazer diante de uma doença, diante de uma tristeza, diante de um acontecimento. Eu acho essa visão maravilhosa. Então vamos todo mundo ser saudável. O meu pessoal é @Marcela com 2 L's, HF, que é H de Helena, F de Ferreira. Marcela HF. Pode seguir lá. Ai, que bom. Já me ajudaram. A gente vai continuar com Conhecendo Jung, tá, gente? A gente continua vindo aqui, tá tudo certo, disso nada mudou, tá bom? E aí, quando tiver a hora certinha, venho, anuncio aqui minhas lives. Provavelmente eu volte antes dele, mas eu vou continuar aqui, tá bom? É só projetos paralelos como algo a mais pra gente, tá bom? O Daniel vai ter um trabalhão ali, porque é conteúdo pra caramba, mas é uma preciosidade tão grande que a gente não vai perder, não. A gente vai deixar tudo lá no YouTube, porque aí é mais fácil de pesquisar, de olhar pausado. Exatamente, um corpo doente não permite uma mente saudável. E um corpo forte é aquilo que a gente precisa para um espírito forte, né? Então a gente precisa cuidar de todos os âmbitos, inclusive do espiritual, gente. Tem coisas que aqui agora a gente não vai dar conta. É só lá. Certo? Então, gente, excelente final de ano para todo mundo. Muito obrigada por mais um ano maravilhoso de convívio aqui, aprendizado com vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Podem escrever, podem mandar sugestão. Vamos continuar aqui nos falando. E espero que em 2024, esperem que tem muita novidade bacana. E eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo. Vai todo mundo gostar. Vou fazer com o mesmo carinho. Tá bom? Excelente beijo, boa semana, aproveitem e sim, resgatem a magia desse fim de ano. Vai valer a pena, tá bom? Um grande beijo, gente, até a próxima. Tchau!